Amém. Então pegue a santa palavra de Deus e abra aí em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Hoje então nós iremos dar início a uma série de mensagens sobre o culto público, uma igreja segundo as Escrituras. O tema que eu vou tratar com vocês hoje é quando as Escrituras são esquecidas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Após lermos o texto, irmãos, mantenha o texto aberto que nós iremos caminhar sobre o texto. Acompanhe a leitura. O reinado de Josias de Judá. Versículo 1. Encontraram? 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedita e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filhos de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote, qual o nome dele? Ilquias, que conte o dinheiro que foi trazido da casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra, e tem a seu encargo da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo. Versículo 6, os carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos do templo. Mas não é necessário que preste contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque são honestos. Que palavra linda, honestos. É muito bom quando você tem alguém do seu lado que é uma pessoa honesta, um pastor que é honesto. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigiam a obra, e tem seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filhos de Safã, e a Aquibor, filhos de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Azaias, servos do rei, dizendo: vão consultar por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro,
para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Iuda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filhos de Arás. Iuda morava na parte da cidade em Jerusalém, na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela disse, o que ela disse? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porém, me abandonando e queimando incenso a outros deuses, para me provarem a ira, com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte, então foi um recado para o povo, agora um recado para o rei. Ele disse assim, versículo 18, mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam objetos de horror e de maldição, você rasgou as suas vestes, e chorou diante de mim, também eu vi a sua oração, diz o Senhor, por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram essa resposta a quem? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Feche os seus olhos um instante. Querido Deus e Pai, sabemos o quão pequenos somos, como diz Jacó, vermezinhos do Senhor. Que possamos caminhar, meu Pai, nessa exposição, nessa série sobre culto público, que possamos caminhar e sermos guiados segundo as Escrituras, que sejamos uma igreja não segundo, meu Pai, as nossas vontades, os nossos manuseios, mas que sejamos uma igreja segundo as Escrituras, que sejamos um povo segundo as Escrituras, que sejamos uma igreja que não abandonemos jamais as Escrituras, porque todas as vezes que o povo de Israel abandonou as Escrituras, veio sobre eles consequências, meu Pai, trágicas. Então que o nosso coração, como disse Martinho Lutero, esteja a nossa mente cativa, submissa às Escrituras, que possamos aplicar as Escrituras em todas as áreas da nossa vida, que possamos reformar a igreja, reformar os nossos lares, reformar os nossos filhos segundo as Escrituras. Meu Pai, que possamos, Senhor, viver, cantar, orar as Escrituras, porque são palavras preciosas. As Escrituras que estavam sido abandonadas, que estava abandonada e dentro do templo, meu Pai, pelos moradores de Judá e de Jerusalém,
Senhor Jesus, é a tua palavra, é os conselhos do Senhor para a igreja. E quando a igreja deixa de buscar os conselhos do Senhor, na palavra do Senhor, então ela começa a introduzir na sua própria vida os pragmatismos. Meu Pai, procurando aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Então venha descortinar os nossos olhos espirituais nessa manhã. Venha, meu Pai, rasgar o nosso coração. Venha tirar as escamas. Venha, meu Pai, trabalhar poderosamente no meio do teu povo, porque nada adianta um bom repertório, não adianta, Senhor, uma boa exposição, não adianta apenas termos conhecimentos bíblicos, teológicos, se na prática nós estamos falhando, se na submissão estamos falhando, na hora de aplicar as escrituras na nossa vida estamos falhando. Então venha nos dar um coração submisso às escrituras, meu Pai, e que a tua igreja seja a própria escritura viva neste mundo, que as escrituras estejam gravadas no coração do teu povo, e quando eles abrirem a boca para tomar qualquer decisão, ou dar qualquer orientação que seja segundo as escrituras, meu Pai, que possamos voltar às escrituras. É isso que eu te peço, Senhor. Me ajude a entregar para a tua igreja aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, iluminando o meu entendimento, falando através dos meus lábios. Usa esse caco de barro, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, não apenas peço, mas eu te suplico com toda a minha alma, amém, amém. Muito bem, irmãos, a título de introdução, olhe para mim por gentileza. Nós vivemos em nossos dias uma corrente filosófica que determina muito o comportamento do mundo, e essa corrente tem um nome, e o nome dessa corrente chama-se relativismo. Pastor, o que é relativismo? Relativismo nada mais é do que significa que é relativo, toda a verdade é relativa no relativismo. No relativismo, toda a verdade pode se adequar a alguma situação, pois ela depende muito do contexto, diz o relativismo. O certo e o errado depende do contexto. Irmãos, no relativismo, a mentira não é um problema, se ela for dita, proferida, determinada por circunstâncias visando o bem, ou para livrar a sua pele. Não tem problema algum no relativismo contar uma mentirinha para livrar a minha pele. Queridos, em certo lugar, numa certa reunião de pastores, eu ouvi a seguinte afirmação, que para até ganhar almas, vale até gol de mão. Olha o relativismo dentro da igreja, porque ele não está apenas do lado de fora, mas do lado de dentro. Queridos, no relativismo, não existe uma verdade absoluta. Irmãos, o relativismo vai completamente ao contrário da verdade das Escrituras, quando Jesus disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. No relativismo, eles dizem e afirmam que todos os caminhos levam ao Senhor. Mentira. Todos os caminhos não levam ao Senhor, existe um único caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo. João afirma isso no capítulo 14, versículo 6. O relativismo não entende que há um só caminho, uma só verdade. Por exemplo, no relativismo, se vê o aborto, como algo que não é tão grave assim. Matar uma criança no ventre e de uma mãe, porque ela não desejou aquilo.
Então eu vou tirar uma vida, não tem problema. No relativismo, ele vai atacando as verdades centrais das Escrituras, e não vê o pecado como pecado, e muito menos ele reconhece a gravidade do pecado. Irmãos, o perigo que é o relativismo hoje, ele tem afetado não somente a sociedade do lado de fora, mas muitas igrejas do lado de dentro. Tem sido afetada por conta do relativismo. Por quê? Porque ele tem afetado de maneira as nossas igrejas, que está sendo reformadas ou formadas. Para você ter um exemplo, como que ele vinha afetando muitas igrejas, e muitas igrejas, a pregação não tem uma forma correta de ser exposta, pregada e interpretada. No relativismo não tem problema a maneira que se interprete as Escrituras, porque na verdade, cada um tem a sua interpretação, e não existe interpretação fora das Escrituras, porque a própria Escritura, ela interpreta as Escrituras. Não existe uma revelação fora das Escrituras, porque as Escrituras é a revelação final de Deus à humanidade. Isso é muito sério, muito sério. O relativismo entende que as ordenâncias, tanto como o batismo ou a ceia, pode ser feito, já que dá certo, de qualquer jeito. Às vezes a pessoa ela pode até pegar um cálice de Coca-Cola, um pedacinho de pizza, e orar e apresentar como se fosse uma ceia, e está tudo bem no relativismo. No relativismo, uma pessoa pode ir ao fundo de um mar, sozinho, colocar a mão no nariz e se auto-batizar, não tem problema nenhum, ele se batizou. No relativismo, os louvores que são cantados dentro da igreja, eles não visam adorar e exaltar exclusivamente a Deus, mas sim ao homem. Apesar de contas, eu quero vitórias, eu quero humilhar as pessoas que não me ajudou na prova. Inclusive até canta aquela música: quem me viu passar na prova, não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrer. Isso aí é hino, isso é mais uma vingança, isso não glorifica a Deus, isso não exalta o Senhor, não exalta, porque o que importa, irmãos, o que importa no relativismo, é que está dando certo, a minha estratégia aqui está dando certo, e se está dando certo, está certo. Não, só está certo se estiver submetido às Escrituras, à palavra de Deus. Até o governo da igreja, no relativismo, é estabelecido fora da palavra de Deus. Não importa, é meu amigo, sabe a oração do Pai Nosso, mas não aplica as Escrituras na sua própria vida. Eles não ordenam uma liderança, um pastor, seja lá o que for, segundo as Escrituras, segundo 1 Timóteo, mas sim porque uma pessoa boazinha, está todo dia na igreja, mas ela não está submissa às Escrituras. Mas o casamento dele não está submisso às Escrituras, ela não aplica o casamento às Escrituras. Isso é muito sério. Então todas essas questões, elas estão entrando no meio da igreja e destruindo as verdades contidas nas Escrituras. Irmãos, aprenda uma coisa: as igrejas bíblicas, meus irmãos, elas se sustentam e se afirmam
a doutrina da suficiência das Escrituras. Eu vou repetir. As igrejas bíblicas, meus irmãos, elas se sustentam e elas afirmam que a doutrina da suficiência das Escrituras é o suficiente para a vida cristã. Inclusive, isso é uma das 5 solas da Reforma Protestante: soli Scriptura. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Vamos ler? Coloca aqui na tela, por favor, Carlos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas, se eu demorar, Paulo dizendo a Timóteo, você saberá como deve proceder na casa de quem? Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de quem? A igreja é de quem, irmãos? Não ouvi. Do Deus vivo. Nós temos que entender, você tem que entender que nós fazemos parte de uma igreja do Deus vivo. Diga, eu faço. Só você que crê, diga, eu faço parte da igreja do Deus vivo. E como que eu posso confessar que eu faço parte da igreja de um Deus vivo e eu não me submeto a esse Deus vivo? Eu não tomo conselhos desse Deus vivo para tomar alguma decisão relacionada ao meu casamento, para tomar decisões relacionadas ao meu trabalho, ao que eu vou negociar, ao que eu vou comprar, como eu vou congregar, aonde eu vou congregar, e que tipo de igreja eu estou frequentando, e que tipo de igreja eu vou colocar os meus pés lá. Como? Nós fazemos parte, nós somos chamados igreja do Deus vivo, e segundo Paulo, segundo as Escrituras, nós somos como colunas e fundamento da verdade. A igreja do Deus vivo, ela vive a verdade das Escrituras, ela não vive na mentira, ela não vive no engano, ela não tem um jeitinho brasileiro, ele é verdadeiro, ela é verdadeira. Ele trabalha com a verdade, não trabalha com a mentira, não trabalha com o engano, não tem nada a esconder de ninguém. O que é na igreja, é em casa, é na rua, é no trabalho, é com o marido, é com os vizinhos, é com os parentes, é na frente do pastor, é atrás do pastor, não importa, porque ela faz parte da igreja do Deus, não ouvi? Do Deus vivo. Coluna aqui, irmãos, diz respeito à palavra grega, pilar, como que a igreja fosse o pilar da verdade. Nós somos o pilar da verdade. A igreja do Deus vivo, eu estou falando da igreja do Deus vivo. Se você faz parte da igreja do Deus vivo, que foi chamado por meio da pregação do Evangelho e convencido pelo Espírito Santo a abandonar o seu pecado, se voltar para Cristo e se unir à igreja do Deus vivo, então você é um pilar da verdade. Você exerce uma liderança espiritual na igreja, na sua casa, no seu trabalho, proclamando nada mais e nada menos do que a verdade. A verdade mora no seu coração, a verdade mora na sua mente, na sua boca, nas suas atitudes. Baluarte diz respeito a fundamento, base. Então a igreja é o suporte que apoia a verdade. Se você faz parte, se nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, nós apoiamos apenas a verdade, não a mentira, não o engano, não a fofoca, não a divisão, não a separação, não o diz que me disse, mas a verdade. Nós fomos chamados para seguir a verdade. Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou a verdade. Quem segue Jesus vive na verdade, não vive enganando a esposa,
não vive enganando a noiva, não vive enganando os pais, não vive enganando o marido, não vive enganando o pastor não vive enganando a comunidade, porque a igreja do Deus vivo é uma igreja que está fundamentada na verdade. Amém? A igreja do Deus vivo, irmãos, foi chamada na terra, para ser nessa terra, coluna, baluarte da verdade, e para guiar outras pessoas à verdade. Você, marido, tem a responsabilidade de guiar sua esposa na verdade. Você, esposa, tem a responsabilidade de guiar o seu marido na verdade. Pais, nós fomos chamados a levar os nossos filhos a viver a verdade. Qual é a verdade sobre você? Qual a verdade sobre a sua vida com Deus? De cristão, quem é você? Quem sou eu? Fazemos parte da igreja do Deus vivo? Na hora de negociar, nós somos verdadeiros com os nossos clientes? Somos honestos? Então essa doutrina da suficiência das Escrituras, ela é descrita na nossa confissão de fé, irmãos, no artigo 1º do capítulo 1, baseado na confissão de fé da Igreja Batista de Londres de 1689. Para nós, para a nossa igreja, esteja bem ciente, para nós, para a nossa igreja, as Escrituras, ela é o conselho total de Deus para o seu povo. Se você quer um conselho, vai buscar nas Escrituras, não nas redes sociais ou na boca do ímpio, ou revelações humanas que está para mais para adivinhação do que revelação. E o que diz no artigo 1º? É o que as Escrituras nos orienta e nos mostra, que ela é suficiente, ela é correta, ela é infalível, regra de todo o conhecimento e fé e obediência salvífico. As Escrituras é o suficiente. Quando ouvimos e praticamos, há uma mudança de caráter. Se não houve uma mudança de caráter, é porque você não pratica a Bíblia. Você deixou essa Bíblia jogada de lado. Você só usa ela na igreja. Quando sai, e olhe lá, quando sai, você de repente está fazendo como o povo de Israel, o povo de Judá, deixando as Escrituras de lado. Você não aplica as Escrituras na sua vida. Isso é muito sério. É muito sério, irmãos. Repita comigo, as Escrituras, ela é infalível, ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. Não ouvi. Como cantamos, só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, ela é a graça revelada, ela é a nossa única esperança de salvação. Não existe salvação fora das Escrituras. Você não consegue salvar a si mesmo. Não é do seu jeitinho, não é do meu jeitinho, é do jeito das Escrituras, é do jeito de Deus. Então, as Escrituras é a única palavra que nós necessitamos para o caminho da salvação e para o caminho da obediência. Entendemos que tudo que o homem precisa para saber, para fazer e ser salvo e para viver de modo que agrada a Deus, encontra-se nas Escrituras. Por isso, não há necessidade de qualquer acréscimo nas Escrituras, nenhuma.
E está escrito no livro escatológico da Bíblia, no último livro do Apocalipse: ai daquele que acrescentar algo das Escrituras. Algo, é Cristo mais alguma coisa, é o meu jeitinho. Ou aquele que tirar, minimizar a vontade de Deus das Escrituras. Quando a igreja se sustenta, ou quando a igreja sustenta a suficiência das Escrituras, ela está dizendo: não, eu não preciso de profecias, revelações de CPF. Ela está dizendo: eu não preciso de sonhos, eu não preciso de novas revelações, eu não preciso de experiências espirituais, que isso irão trazer direções, ao contrário à vontade de Deus. Por que isso, irmãos? A resposta é única: porque todo o conselho de Deus está contido na palavra dele. Entretanto, todo cristão precisa saber, ou tudo que o cristão precisa saber para conduzir a sua vida nesse mundo, se encontra nos 66 livros da Bíblia, que é a revelação especial de Deus para cada um de nós. Portanto, Deus nos forneceu o seu livro, que são as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para que esse livro seja a única voz que devemos ouvir. Deixa eu te falar uma coisa: que esse livro, que a palavra de Deus, seja a única voz que você venha dar ouvidos. Para de dar ouvidos a outras vozes. Você tem que ver que se o que a tua esposa, o teu marido está falando, está vindo da voz de Deus. Porque essa é a única voz, irmãos, que nós devemos dar ouvidos. A única voz. Ela é o único caminho que devemos seguir. As Escrituras é a única verdade que nós devemos crer. É a única vida que devemos viver. Preste atenção nisso, irmãos. Diante desse cenário que vivemos hoje, esse crescente ou essa crescente desvalorização das Escrituras, o abandono por parte de muitos cristãos, o abandono das Escrituras por parte de muitas igrejas, há uma necessidade de nós voltarmos novamente e aprendermos com esse texto aqui que acabamos de ler, especificamente com o reinado de Josias. Para entendermos quais as consequências de se esquecer as Escrituras, e quais as consequências que iremos colher quando conduzimos com temor e guardamos as Escrituras, nós vamos ver agora através do texto que nós lemos. O texto de 2 Reis, capítulo 22. Aqui nós aprendemos que esse rei Josias, ele foi o rei do Reino Sul, o rei de Judá. O seu pai e o seu bisavô, preste atenção, o pai e o avô de Josias, eles foram os piores reis de Israel. Eles fizeram totalmente ao contrário da vontade de Deus. Eles conduziram o povo fora das Escrituras. Ele levou o povo a abandonar as Escrituras. E com isso o povo começou a levantar altares por todo o território aonde eles estavam. E cada um começou a levantar e adorar os seus deuses, e abandonou o Deus vivo. Eles começaram a não vigiar, a não dar manutenção, a submissão às Escrituras, e começaram a se submeter aos reis, porque é o que eles queriam não o reinado do Senhor, eles queriam ser conduzidos por reis.
E deu ruim. E deu ruim. Por décadas, eles foram conduzidos com aquilo que estava dando certo, não com aquilo que era certo. Não com aquilo que era certo. O seu avô de Josias, chamado Manassés, ele certamente foi o pior rei que Israel já teve. O reino de Judá não teve nenhum rei que chegasse perto de Manassés. Agora em 2 Reis, capítulo 21, 9, diz que o reinado de Manassés fez com que o povo caminhasse pior do que as nações que Deus tinha usado para destruir o povo debaixo do seu juízo. Olha o que está escrito aí. Coloca na tela, por favor. 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Vamos ler comigo para você não dormir? Vamos lá, irmãos. O que está escrito ali? Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar como? Errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos. Olhe para mim, quando a pessoa ela se desvia das escrituras, ela faz pior do que o ímpio. Pior. E às vezes suas atitudes, seu tratamento. Pior. Só que Manassés, ele tem um ponto positivo aqui. Manassés, ele se arrependeu no último dia da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Mas ele conseguiu ser o pior rei de Judá. O pai de Josias também é um homem muito perverso. O pai dele chamava Amon. Ele decidiu escolher a viver no péssimo exemplo do seu pai Manassés. Ele andou nos pecados de Manassés. Ele serviu e adorou os ídolos que Manassés havia adorado. E o pior, no fim da sua vida, ele não se arrependeu. Inclusive, ele foi assassinado pelos seus servos dentro da sua própria casa. Tudo isso você pode conferir depois do capítulo 21, no versículo 2 de Reis. Então percebemos um fato curioso aqui no versículo 1, que Josias, ele começou a reinar muito novo, com apenas quantos anos? Com apenas 8 anos de idade. Deixa o versículo aí, por favor. Provavelmente porque o seu pai, quando foi assassinado, ele era muito novo, ele era criança, mas ele reinou por 31 anos em Jerusalém. A Bíblia traz duas características positivas sobre o reinado de Josias. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele teve uma vida que agradou a Deus e não se desviou das escrituras, diante dos olhos de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Não é isso que o texto diz aí? Versículo 2, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviou, para onde? Nem para a direita, nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, ele trilhou um caminho reto, o caminho da verdade, o caminho da verdade. Ele poderia ter seguido o mau exemplo do seu avô e do seu pai, como muitas pessoas hoje em dia. Elas vêm decidindo a andar nos maus testemunhos dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, do que decidir andar num caminho reto, no caminho da verdade, no caminho do Senhor. Irmãos,
Existem alguns detalhes aqui muito importantes neste livro, que você pode pesquisar em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, porque lá nos diz que Josias, quando estava no 8º ano do seu reinado, ele tinha 8 anos, passou-se 8 anos, então ele estava aproximadamente com 16 anos, ele toma uma atitude de homem, ele toma uma atitude das maiores e melhores da sua vida. E qual foi a atitude que ele tomou? Vamos ler lá? 2 Crônicas, vamos ler 34, versículo 3. No 8º, está escrito ali, ó. No 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, Josias, vamos ler vocês, vamos lá. Mais uma vez. Josias, vai lá. Não, faz assim, ó. Tira o coisa ruim daí, vai. Agora, todo mundo, com toda a fé. Deixa aí nesse versículo. Um recado para os jovens. Você jovem que está aqui. A maior decisão que você deve tomar na sua vida é buscar a Deus, é buscar o Senhor de todo o coração. Em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, o que ele diz? Lembre-se, olha, leia aqui na tela, olha aqui os jovens para a tela, o que está escrito? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham dias maus, e chegue anos que você dirá, não tenho prazer neles. Você vai dizer, foi tudo vaidade, eu acabei com a minha vida e não tenho nem prazer nisso. Josias então toma uma atitude de homem. Ele não foi gastar a sua vida nas baladas, ele não foi gastar a sua vida neste mundo. Ele com certeza tinha momentos de entretenimento, alguma coisa assim parecida, mas acima de tudo ele toma uma decisão de buscar a Deus. Ele tomou a decisão de fazer diferente do que o seu pai, do que o seu avô. Ele escolheu seguir o exemplo de Davi, seu pai, que foi um homem que desde o princípio do seu reinado, ele sempre buscou ao Senhor, em meio às suas falhas e os seus pecados, mas Davi era considerado segundo o coração do Senhor. Uma pergunta pastoral aqui, a igreja do Deus vivo, qual exemplo você tem? Em qual exemplo você tem se apoiado? Reflita. Quem é o seu exemplo? Quem é o seu modelo de vida? Você quer se parecer com quem? Tem gente que quer se parecer com o Neymar. Vai lá e faz trança. Quando ele faz trança, quando ele pinta de branco, aí quer pintar de branco. Se põe um brinco, quer pôr um brinco. Se quer... O meu ídolo fez essa tatuagem, eu vou fazer essa tatuagem. Eu estou seguindo ele. Ele é a minha inspiração. Não, eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem, o que ele está fazendo está dando certo, então eu vou copiar ele, vai dar, mas eu não estou preocupado em o que é certo. É certo? É certo quem você está seguindo, quem você quer ser, o que você está fazendo com a sua vida? Ou do jeito que você está levando, está dando certo, eu vou levando assim. Então Josias, ele decide, depois de buscar ao Senhor, tomar a maior decisão da vida dele, ele decide agora, purificar Judá e Jerusalém. Por que purificar? Porque foram décadas que o seu avô e o seu pai levaram o povo em maus caminhos.
Com quem você está andando? Quem está sendo teu amigo? Quem está caminhando com você? Tem levado você em bons caminhos? A servir a Deus? A obedecer a Deus? Ou para mau caminho? A servir a sua igreja, a sua comunidade, adorar a Deus como se deve adorar, ou se afastar da comunidade, falar mal da comunidade. Já falei sobre isso. Quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal da igreja do Deus vivo. Cuidado para a ira de Deus não se acender contra você. Não fale do seu irmão. Ore por ele. Ore pelo seu pastor, como o seu pastor ora por você. Não fale do seu pastor. Ore pelo seu pastor. Ore pela esposa do pastor. Ore pelo filho do pastor. Como o pastor ora pela sua esposa, ora pelo seu marido, ora pelos seus filhos. Nós fomos chamados a orar um pelos outros. Todos nós somos pecadores. Ninguém é pior e melhor do que ninguém aqui. Mas com quem você está andando? Quem está te influenciando? Pode ser teu marido, pode ser a tua esposa. Cuidado, que o diabo pode usar a boca dele, a vida dela, a boca dela. Pode ser teus filhos. Pode ser o irmão da igreja, que abandonou as escrituras. Então a gente vê aqui que ele começa a restaurar. Josias começa muito bem. Ele começa buscando a Deus, purificando os altares, eliminando todos os ídolos. E agora ele olha para a casa de Deus. Ele começa bem, buscando a Deus, purificando os altares. E agora ele se vira para a casa de Deus. E ele agora decide restaurar o culto, a adoração ao Deus vivo. Porque essa é a postura de quem se volta para Deus. Se volta para o culto, se volta para o templo, se volta para a igreja, se volta para a comunidade, em se restaurar e restaurar a comunidade, porque ninguém consegue restaurar ninguém se primeiro não for restaurado. E quem foi restaurado tem prazer em restaurar, tem prazer em estar no templo, em volta à adoração. Aquele povo tinha abandonado o templo, aquele povo tinha abandonado o culto a Deus, o culto ao Deus vivo, estava enfatizando e queria, e tinha prazer em mais, e atrás dos seus altares que eles levantaram e começaram a adorar. Irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Se você não purificar o seu coração, se você não tirar os ídolos do teu coração, que pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser tua família, pode ser seu trabalho, pode ser o teu conhecimento, pode ser tudo. Se você, enquanto não tirar os ídolos, não purificar o altar, você não irá restaurar nada na sua vida. Nada. E nem ninguém. E nem ninguém. E você não vai ter prazer em estar no culto público. Você começa a trocar a pessoa que começa a correr atrás de outros ídolos, que levantou outros altares, elas abandonam o culto público e correm para os seus altares que elas levantaram. Uma hora extra. Eu abandono o domingo do Senhor para fazer a vontade do meu ídolo que eu levantei. Qual ídolo que o Senhor está chamando você nessa manhã a derrubar e tirar do altar do seu coração? Porque Ele vai exigir de você esforço, dedicação e atenção. Então ele olha para o templo de Deus, a igreja, ele começa a restaurar o culto e a adoração do Deus vivo, o Deus vivo de Israel. Por que ele toma essa decisão de restaurar o templo? Porque era lá que o povo ia e se reunia, fazia seus sacrifícios pelos pecados, libações, ofertas de adoração, e buscava o Senhor. Agora o povo está atolado, entregue à idolatria, e já não ia mais na casa do Senhor, no templo. O templo do Senhor já estava em ruínas, a igreja estava em ruínas.
Eles estavam preocupados com a casa do Senhor. Eles não estavam preocupados com o culto público. Eles não estavam preocupados em se reunir com os irmãos. Eles estavam mais preocupados e tinham prazer de estar com os gentios. Ele começou então a fazer uma reforma muito bem, Josias. Mas note, uma coisa de suma importância, ele começou essa reforma sem as Escrituras. Ele começou com muita boa intenção. Aonde estavam as Escrituras? Nós lemos no texto, irmãos. As Escrituras estavam esquecidas. Não se engane, meu irmão. Não se faz uma reforma completa na sua vida em nenhuma igreja sem a palavra de Deus, sem as Escrituras. Isso se torna impossível. Josias jamais conseguiria restaurar a adoração daquele povo ao Deus vivo sem a palavra de Deus. Ele não iria conseguir executar um governo exemplar, seguindo os decretos do Deus vivo, diante do seu povo, sem a palavra de Deus. Você não vai conseguir se salvar, você não vai conseguir salvar a sua família, você não vai conseguir alcançar ninguém, você não vai conseguir ser uma bênção na mão de Deus, se você não estiver submisso à palavra de Deus. Uma igreja saudável está submissa à palavra de Deus. Um governo tanto na igreja, um governo tanto em casa, no seu casamento. Você não vai conseguir ver a transformação do teu marido se você não tratá-lo segundo a palavra de Deus ensina você a tratá-lo com respeito. Você não vai conseguir restaurar a sua esposa se você não amá-la como a Bíblia manda você amar, deixar pai, mãe, amigos e o mundo. Você não vai conseguir educar, governar seus filhos fora da palavra de Deus. Eles serão governados pelo mundo. Eles serão governados pelo mundo, automaticamente serão governados pelo diabo. Você já ensinou o teu filho os 10 mandamentos, que nele está escrito: filhos, honre teu pai, para que prolongue seus dias na terra. Muitos pais estão enterrando os seus filhos hoje, porque não ensinou o mandamento de honrar pai e mãe. Hoje não respeita mais pai e mãe. E o pai e a mãe acham isso tudo muito bonito, tudo normal, relativismo. Um alerta muito importante aqui, irmãos. Muitas igrejas estão iniciando até uma reforma, apenas pela metade. Você vê muitos pregando contra o adultério, contra o roubo, etc, e por aí vai. Mas quando você olha para os louvores dentro dessas igrejas, você vê que é de sabor de mel para baixo. Você vê que o Deus de Israel não está sendo exaltado como a Bíblia nos ensina a exaltá-lo. Você quer um inário? Leia Salmos. Leia Salmos. Nós não temos visto o Deus de Israel ser adorado de verdade, mas sim o homem ser adorado. Os louvores voltados para o homem, está mais para autoajuda. Não existe ajuda melhor para o ser humano do que ele ouvir a exposição da palavra de Deus e praticar a sua santa palavra. Amém? Não existe uma adoração conforme Deus estabeleceu nas Escrituras em muitas igrejas, infelizmente. Um outro exemplo: existem pastores, diáconos, liderança que são consagrados, levantados, ordenados, sem a observação, os requisitos de 1 Timóteo capítulo 3, ser marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho, aonde a igreja aprova. Mas a gente precisa, por causa da necessidade, vamos colocando, porque está vindo no culto, porque quer servir apenas, mas não aplica a palavra de Deus na sua própria vida.
E muitas igrejas não estão aplicando a palavra de Deus no requisito na hora de colocar alguém de liderança. A igreja, aí o que acontece? A igreja começa a ser conduzida por muitos problemas, começa a ter muito problema na igreja, no ensino, no caráter da liderança. E por quê? Porque ela falhou em observar as Escrituras e trazer todo o conselho de Deus para dentro da igreja, olhou apenas para a necessidade da igreja. Assim também é na vida de muitos cristãos. Eles vêm à igreja, são batizados, tomam a ceia, condenam a mentira, mas quando vai para casa deles, a reforma é incompleta. É incompleta. Lá na casa deles, a Bíblia está sendo deixada de lado, a criação dos filhos está sendo observado, não está sendo observado nas Escrituras, abaixo dos princípios bíblicos, que está registrado. Os filhos estão deixados de lado. Como você tem cuidado dos seus filhos? Como você está educando os seus filhos? Eles estão sendo educados debaixo das sagradas Escrituras? Muitas vezes deixamos a escola educar os nossos filhos, deixamos o mundo educar os filhos, deixamos a ciência educar os filhos, do que a palavra de Deus. Quando olhamos para o casamento de muitos irmãos, não estão alicerçados nas Escrituras. Ali eles começam bem, vêm à igreja e querem buscar a Deus, todas as ordenanças, participam da ceia, mas a reforma também não é completa no seu casamento. Por quê? Porque o marido não consulta as Escrituras, o que ele precisa fazer para cuidar e se responsabilizar da sua esposa. Ele quer fazer como o amigo dele faz com a esposa dele, o amigo de trabalho, o amigo da rua. Como o amigo da rua diz que ele faz com a esposa, ele quer fazer também. Ele não consulta as Escrituras, mas consulta o amigo no boteco, na rua, no trabalho, mas não consulta. Consulta todos, mas não consulta a Deus. Muitas vezes ele acha que deve falar o que quiser para a esposa. Você não deve falar o que você quer para a sua esposa. Ela é filha de Deus. Você tem que respeitá-la. Eu não posso falar o que eu quero para minha esposa. Muito menos palavras de baixo calão. Humilhá-la. E contrapartida também, da mesma forma, a esposa. A esposa, ela começa uma reforma na vida dela, mas uma reforma incompleta. Vem à igreja, ajuda, faz parte do grupo das irmãs, do ministério de mulheres, e etc. Muito bem. Mas quando a Bíblia fala para ela tratar o marido dessa forma, com respeito, a reforma na vida dela é incompleta. Ela sempre quer diminuir o marido, ela sempre busca alternativas para se desculpar e ter razão em todas as conversas. Ela não busca nas Escrituras como ela deve tratar o marido. A Bíblia dentro da casa dela fica calada. Como é que anda a Bíblia lá dentro da sua casa? As letras preciosas. Está deixada de lado? Muitas pessoas, irmãos, buscam uma reforma, mas a transformação e mudança que pode acontecer na vida do ser humano e numa igreja bíblica, ela vem das Escrituras. Sem as Escrituras não há mudança de vida, não há transformação, se nós não aplicarmos os conselhos de Deus em nossas vidas. Josias começou, mas ele precisa completar a reforma. Para isso, ele urgentemente, ele tinha que moldar o seu reino segundo os preceitos do Senhor, por meio das Escrituras. Talvez você tenha a Bíblia, mas não tenha aplicado ela em todas as áreas da sua vida. Vamos ver então as consequências no versículo 8, de uma pessoa que abandona a Bíblia. Versículo 8, então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã, o que ele disse? Achei, vamos ler junto, o que ele disse?
achei o livro da lei na casa do Senhor. Olhe para mim, como assim? A nação que é fundada debaixo da lei de Deus, que é dada por Deus, por Moisés no Monte Sinai, a lei que foi escrita pelo próprio dedo de quem? De Deus, para que esse povo caminhasse sobre a lei, para que esse povo obedecesse a lei. Agora esse povo abandona a lei, agora esse povo despreza a palavra de Deus, todo o conselho do Senhor. E quantos de nós temos abandonado todo o conselho do Senhor? Nós temos abandonado as letras sagradas do Senhor dentro do porta-luva do nosso carro, na penteadeira de casa. Nós não consultamos mais a Bíblia. Quantos de nós? E queremos resolver as coisas tudo na bistrunca, tudo no peito, tudo na nossa justiça própria, tudo do nosso jeitinho brasileiro. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O único que pode te libertar é a palavra de Deus. Libertar você de você mesmo, salvar você de você mesmo, salvar você dos seus pecados, salvar teu casamento, salvar teu filho, salvar seu trabalho, salvar você, a sua alma. As Escrituras, é por ela que somos salvos, não é por revelações de homens, não é por visões, não é por sonhos, não é por cair e ficar rolando, e ficar dizendo qualquer coisa no culto, e revelando CPF, as pessoas aplaudindo heresias. Isso chama-se pragmatismo dentro das igrejas. É aquilo que dá certo, não o que é certo. Está atraindo pessoas, está enchendo os cofres, está dando certo, não é certo. Observe, irmãos, a palavra de Deus estava esquecida pelo povo de Israel. Todo o conselho de Deus, toda a lei de Deus, a vontade de Deus estava ali, esquecida. Estava esquecida por descuido e negligência, melhor dizendo, do povo. O povo tinha esquecido o valor da palavra de Deus. Tanto no reinado de Manassés como de Amon, o livro estava esquecido. Será que nós somos uma geração que também iremos esquecer a palavra do Senhor? Será que nós iremos esconder a palavra do Senhor dos nossos filhos? Será que nós iremos esconder as Escrituras, a vontade de Deus para o nosso cônjuge? Será que você e eu temos sido uma geração que nós temos colocado a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante, mas nós não temos nos submetido a ela, praticado a ela? O livro estava esquecido, e neste momento, olha o estado da nação de Israel, segundo o relato de Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Olha o estado da nação, como é que está. Olha o estado de uma pessoa quando ela abandona as Escrituras. Jeremias, capítulo 8, versículo 2. Não, ao contrário. Capítulo 2, versículo 8. Os sacerdotes, olha como é que estava. Jeremias disse: os sacerdotes não perguntaram aonde está o Senhor. E os que tratavam da lei, não, por favor, irmãos, não o quê? Continua, querido. Os pastores se revoltaram contra, continua, querido. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz. Espera aí que vai chegar a hora. Aguarda aí. O que aconteceu? Os sacerdotes não perguntavam mais aonde está Deus. Eles não procuravam mais a Deus, a vontade de Deus para guiar o povo.
Os profetas só profetizavam por Baal. O povo só queria ouvir o que agradava aos seus ouvidos. Eram proclamados pelos profetas, aquilo que eram proclamados pelos profetas que honravam apenas a Baal. E hoje em dia não é diferente. Muitos vão à igreja e querem ouvir profetas proclamando a Mamon, ao Deus do dinheiro, a um Deus Papai Noel. Elas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Os pastores, nós lemos, eles deixaram de agir segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que eles prevaricaram. O que significa isso? Eles se rebelaram, eles traíram aliança, se envolvendo com idolatria, com infidelidade contra o Senhor. Quando abandonamos, irmãos, as Escrituras, nós começamos a criar ídolos, e nós começamos a nos tornar idólatras desse mundo, do nosso eu, do nosso coração, das pessoas. Nós começamos a idolatrar coisas que foram criadas. Nós voltamos a ser idólatras quando nós substituímos Deus pelas coisas e pessoas desse mundo. E qual era a opinião de Deus sobre o povo? Jeremias capítulo 2, versículo 32. Agora é sobre o povo. Você viu sobre os sacerdotes, sobre os pastores, e sobre qual a opinião sobre o povo? Por acaso uma virgem esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por muitos dias. Olhe para mim. De repente você está aqui, você esqueceu de Deus. Você lembra mais do seu ídolo, você lembra mais do dinheiro, lembra mais do trabalho, você lembra mais de você, você lembra mais dos outros, do que você quer ter, quer conquistar. Você esqueceu de Deus. Esqueceu das Escrituras. A palavra de Deus já não é mais pão para você, você já não se alimenta mais dela. Você esqueceu a palavra. Você esqueceu. Você meditava nela de dia, não medita mais. Agora ler a Bíblia cansa. Quando o ídolo entra na jogada, Deus é esquecido. E buscar a Deus cansa. Estar num culto público como esse cansa. Orar cansa. Adorar cansa. Ler a Bíblia cansa. Servir a Deus cansa. Tudo cansa. E até ouvir o pastor cansa. Cansa. Ele disse: o meu povo esqueceu de mim. Esse era o estado da nação de Israel e de Judá. Os reis. E o rei Josias. Qual foi a ordem dada para os reis? Que eles tinham abandonado Manassés e Amon, pai e avô de Josias, tinham abandonado. Deuteronômio capítulo 17, versículo 20. Olha qual era a ordem dada aos reis. O que está escrito ali? Para os que ficarem, ouçam, tema e nunca mais tornem a fazer. Deixa eu ver se é isso. Não, é 17, irmão. 17 e 20, não é isso não. Isso. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reinado, ele e os filhos dele no meio de quem? Do meio de Israel. Qual foi a ordem que foi dada? Que eles pegassem as Escrituras, pegassem o papel e eles escrevessem toda a Escritura. Depois você lê Deuteronômio. Toda a Escritura, eles iam lendo e escrevendo as Escrituras, para que a palavra de Deus, para que as Escrituras estejam cravada no coração deles, e eles não viessem a se desviar, e viessem a conduzir o povo debaixo da autoridade das Escrituras. É isso que nós estamos fazendo aqui. Guiando o povo, orientando o povo,
está debaixo da autoridade, não de um pastor, não de um padre, não de um apóstolo, não de uma igreja, mas debaixo das Escrituras. Um povo que seja como um povo bereano, que quando ouvia Paulo pregar, corria para as Escrituras, tinha vida com as Escrituras, para ver se era verdade o que Paulo estava pregando. Hoje em dia as pessoas recebem videozinho da internet, palavras de motivação, as pessoas recebem qualquer mensaginha e começam a compartilhar com todo mundo, e vai compartilhando, palavras pragmáticas, que está dando certo em outros lugares, mas eles não estão praticando e fazendo o que é certo. O que está acontecendo hoje em dia em muitos lares, em muitas igrejas, só abrem as Escrituras na igreja, quando sai, deixa ela esquecida, e começa a viver uma vida individual, no máximo. Ela deixa a Bíblia aberta lá no Salmos 91 ou 23, como se saísse poder das folhas e protegesse ela. De forma nenhuma. Nós temos que estar submetida às Escrituras. O livro foi achado, diz as Escrituras, mas como assim? A lei do Senhor estava perdida, sim. A lei de Deus, do Deus vivo, estava perdida. O povo havia se afastado da vontade de Deus há muito tempo, pelo fato do povo ter abandonado a lei, a vontade de Deus, os conselhos de Deus. Alguns males penetraram na nação de Israel. Primeiro mal que penetrou na nação de Israel, pragmatismo, começou a acontecer. O que é pragmatismo, pastor? O povo de Israel começou a fazer o que dava certo, não o que era certo. Eles disseram assim: levantar ídolos, adorar ídolos, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo isso, então está dando certo, então eu vou fazer o que está dando certo, não o que é certo. Eles levantaram ídolos para todos os lados. Os homens e as criaturas passaram a ser o centro da vida deles. Quem é o centro da sua vida? Segunda coisa que se infiltrou, a nação de Israel começou a voltar para o misticismo, ou seja, uma fé baseada na experiência, baseada naquilo que eles viam, baseada nas coisas que eles estavam se envolvendo, baseado então nas coisas que estavam em volta da nação de Israel. Da mesma maneira que esses pecados, essas questões entraram na nação de Israel, queridos, muitas dessas questões têm entrado em inúmeras igrejas, e têm deixado a vontade de Deus, têm deixado as Escrituras, têm deixado de fazer uma reforma completa para fazer uma reforma parcial. E que as Escrituras são deixadas de lado e não são aplicadas em todos os aspectos da igreja. Esses males estão entrando em muitas igrejas que há décadas já estão enraizadas nelas, o pragmatismo e o misticismo. Vamos falar um pouco sobre o pragmatismo. Quantas igrejas estão fazendo o que dá certo, não o que é certo? Veja o exemplo do batismo. Muitas pessoas, elas vão para a igreja, para essas igrejas, principalmente igrejas neopentecostal, e ela vai lá e ela se batiza sem nenhum critério bíblico. Tem gente que vai para o batismo bebendo, vai para a igreja, vai para o batismo fumando, vai para o batismo mentindo, vai para o batismo com roupa depravada, sem saber o que é o evangelho, sem entender a questão da idolatria. E quando ela sai das águas, muitas delas saem dizendo o seguinte: céu das águas até falam, vixe Maria, Nossa Senhora, sem crer em Jesus, sem arrependimento. Aí dizem assim: depois que eu me batizar eu largo a bebida, depois que eu me batizar eu largo o cigarro, depois que eu me batizar eu largo as roupinhas curtas, depravadas, depois que eu me batizar eu vou fazer isso. Até parece que o batismo tem um poder
Não, o que transforma é a submissão às Escrituras. Por isso que nós batizamos só crentes aqui na igreja. Nós não batizamos pessoas que não são crentes, porque primeiro a pessoa tem que crer e depois ser batizada. E esse crer é muito mais do que acreditar em Deus. Esse crer significa abandonar a velha criatura, abandonar o mundo, as suas próprias vontades e caminhar esmurrando a própria carne, como disse o apóstolo Paulo. Ele vivia esmurrando a própria carne, a própria vontade. Amém? Louvado seja Deus. Quando a igreja não está centrada nas Escrituras, então essas questões que acontecem é pragmatismo. O pragmatismo por quê, pastor? Bom, precisamos alcançar o mundo. Nós precisamos alcançar as pessoas. Nós precisamos trazer multidões. E para trazer multidões, então eu vou pintar a parede de preto, eu vou jogar umas luzes, um globo que joga luz para todo lado, uma fumaça, vou botar um telão aqui. Eu preciso atrair as pessoas usando as coisas do mundo. Vamos chamar todas as pessoas para vir aqui para a igreja e colocarmos uma música eletrônica e por aí vai. O pragmatismo, irmãos, ele dá certo, mas não o que é certo. O inário está nos Salmos, irmãos. A Bíblia diz que os louvores têm que estar centrados em Deus. O culto é feito para adorar a Deus, não usar as coisas desse mundo. Exemplo, o grupo de louvor. O grupo de louvor de uma igreja, ele sempre tem que abaixar o tom, o som, para que a igreja possa cantar e adorar ao Senhor, pois esse é o objetivo do grupo, é guiar a igreja a adorar a Deus, não eles serem adorados ou serem idolatrados. O que está acontecendo com as igrejas também é idolatria. Pessoas estão idolatrando homens, pastores, padres, apóstolos, eles estão virando celebridades. Celebridades. Porque o que eles falam dentro da igreja vira a palavra de Deus. Eles não estão sujeitos às Escrituras, e o que eles falam parece que vira a palavra de Deus, e toda a igreja se submete sem consultar as Escrituras. Você tem que consultar tudo o que você ouve. Consultar onde? Nas Escrituras. Nas Escrituras, o que eu estou falando, você tem que medir o que eu estou falando. Quando alguém vem fazer o culto aqui, você tem que acompanhar, você tem que chegar em casa, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar, e se estiver fora do contexto, virando pretexto, você tem que ser igreja do Deus vivo, e questionar esse pastor, e me questionar, como eu vou questionar você? Porque nós estamos cuidando da igreja de Deus, do Deus vivo, do Deus santo, e palavras cansam para as pessoas que não fazem parte da igreja do Deus vivo. Mas a pessoa que está na presença do Deus vivo, está vendo que é Deus que está falando através da boca do vaso de barro, do pastor, está atento, está comendo as palavras, está como Moisés, no Monte Sinai, e não quer sair daqui da igreja. Ao contrário, não vê a hora de ir embora e olha para o relógio. Muitas igrejas estão submetendo o povo a um legalismo. Elas ensinam e fazem com que as pessoas venham entender que a salvação é obtida por mérito, por obras delas. Isso é uma reforma parcial. Quer outro exemplo? Mandamento de homens. Querem colocar fardos pesados que as pessoas não conseguem carregar. É uma reforma parcial. A igreja não se alicerçou nas Escrituras. Muitas igrejas, irmãos, já se entregaram ao misticismo. Vá visitar algumas igrejas que você vai ver. Pessoas caindo no chão, se batendo, virando o olho e dizendo que foi arrebatado por terceiro céu. E lá encontrou-se com Abraão, com Pedro, Paulo.
encontrou com todo mundo, e aí volta. Como é que pode? Como que pode? A pessoa viaja para longe. Por que isso? Porque a Bíblia foi deixada de lado. A Bíblia, queridos, deve ser aplicada em todos os aspectos, na vida da igreja, no governo da igreja e na vida, no dia a dia da igreja. Pastor, diácono, e qualquer liderança tem que ser ordenado segundo as Escrituras, como as Escrituras estabelecem. Tudo, o louvor deve ser cantado segundo as Escrituras estabelecem, aonde a membresia participa de todas as ações e atividades da igreja, porque ela está submissa às Escrituras, ela morreu para esse mundo. Tem um evento, a igreja está dentro. Tem um batismo, a igreja está dentro. Tem um culto público, a igreja está dentro. Tem uma evangelização, a igreja está dentro. Tem a reunião de mulheres, a igreja está dentro. Tem o encontro dos homens, a igreja está dentro. Os homens estão dentro. Inclusive, abrindo parênteses aqui, sábado agora, eu quero todos os homens. Nós vamos colocar os homens de volta no jardim. Tem muitos homens fora do jardim de Deus. Está na hora de você voltar para o jardim. E se você quer ficar do lado de fora, não venha. Mas se você quer voltar para o jardim de Deus, você vai estar aqui sábado. Você vai desmarcar qualquer compromisso e você vai estar aqui. Será um encontro de homens que estão no jardim e os que querem voltar para o jardim. Jardim de Deus. Quando as Escrituras é deixada de lado, as pessoas vão pouco a pouco se afastando de Deus e se afastando da verdadeira adoração. Josias, se tivesse parado a reforma apenas para o lado de fora, o seu reinado teria sido fracassado. O povo não teria se voltado para as Escrituras e seguido os conselhos de Deus. Esse é o motivo porque muitas igrejas estão fracassando diante de Deus, mas aos olhos do povo parece que ela está arrebentando, porque está dando certo, mas não está fazendo o que é certo. Deus então estava sido deixado de lado. Aprenda isso, nunca mais esqueça disso, eu já vou encerrar. Quando a Bíblia fica de lado, você e eu estamos deixando Deus de lado. O povo na época estava confiando apenas nos reis, nos sacerdotes, nos profetas de Baal, e não se importavam com a vontade de Deus, com as Escrituras. É o povo que hoje confia em padre, pastor, apóstolo, e desprezam as Escrituras. Não são como os bereanos, não estão alicerçados nas Escrituras, não teme a Deus, mas teme a homens, e não teme a Deus. Hoje em dia muitas pessoas correm para as redes sociais para compartilhar aquilo que está dando certo, não o que é certo. Fique em pé no seu lugar. Eu vou te dar um conselho bíblico, pastoral, para você aplicar na sua vida saindo daqui hoje. Irmãos, se você se afastar da palavra de Deus, deixar ela de lado, todos que estão ligados a você, também se afastarão da palavra de Deus. Também se afastarão do Senhor. Esse livro aqui, ó, é todo o conselho de Deus para o seu povo. Tudo que você quer uma revelação? Está aqui. Abre a sua Bíblia. Você quer que Deus fale com você? Abre a sua Bíblia. Medite nela, de dia e de noite. Não abandone a Bíblia. Não abandone as Escrituras. Quando uma pessoa abandonou o culto público, quando uma pessoa abandonou a igreja, porque ela já abandonou as Escrituras. Porque nas Escrituras está dizendo como nós devemos agir dentro da igreja. Quando alguém faz um mal para a gente tem que chegar nesse irmão e falar: irmão, mas eu não vou abandonar o culto público porque eu não me entendi com o irmão. Nas Escrituras está escrito: não deixei-vos de congregar, como é costume de muito, ainda mais agora, o tempo se aproxima do fim.
Não vou deixar de congregar. Não vou deixar de submeter a palavra de Deus. Todas as pessoas que sumiram, que somem, exatamente porque abandonaram a palavra. A palavra de Deus. E consequentemente aqueles que estão à sua volta também vão embora. Abandonam. Esse livro é a palavra de Deus para nós hoje. É a revelação de Deus para nos salvar. É a única palavra e é a única maneira que os nossos corações, eles são transformados. Amém? Deus poupou Josias. Deus poupou Josias. Quando veio a palavra do Senhor dizendo que Ele ia levar o povo ao exílio babilônico, Ele disse: eu vou poupar você, porque você, ao ouvir a minha palavra, você rasgou a sua veste, você se humilhou, você se eu vou poupar você. É o que o Senhor faz nos dias de hoje, e Ele irá fazer no dia da sua volta. Ele irá poupar o seu povo, Ele irá tirar o seu povo, irá trazer juízo, sofrimento para os moradores da terra. Que fizeram o quê? Abandonaram os conselhos de Deus. Abandonaram a palavra do Senhor. Então, irmãos, faça como Josias. Lamente, chore diante do Senhor. Se você abandonou, ou estava abandonando a palavra de Deus, você possa voltar hoje. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos.